Olá, você pode extrair leite no seu trabalho? Pois é, tem muitas mulheres que não podem, né? Que não têm esse privilégio como eu tive e talvez você tenha. Então, se por um acaso você é uma mulher que não tem essa possibilidade, né, de extrair esse leite no seu local de trabalho, esse vídeo de hoje é para você. Então eu vou falar algumas coisas, né, algumas possibilidades que existem para que você consiga manter esse aleitamento materno exclusivo pelo menos até os 6 meses, né, que é a recomendação nacional do Ministério da Saúde e mundial pela Organização Mundial da Saúde. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria assim, deixar bem frisado aqui é que o não você já tem. Então eu sei que, né, tem mulheres que trabalham em locais que são insalubres, em locais que realmente assim não há essa possibilidade. Mas caso se você trabalha, por exemplo, num escritório, né, mas não tem uma sala de apoio ao aleitamento materno, que você lute por esse espaço, né, que você tente junto ao RH. Então, muitas vezes eu recebo mensagens assim de mulheres, mas lá no meu trabalho não pode. Aí eu sempre comento, né, mas você já tentou ir no RH? Você já tentou pedir uma sala, né, por um curto período, uma copa, rapidinho, tranca a porta? E aí muitas pessoas não fazem essa tentativa, né? Então, por exemplo, quando eu voltei a trabalhar, a minha empresa também não tinha sala de apoio à amamentação, né? Quando a gente fala em ambientes de trabalho, assim, eu sei que eu sou uma pessoa privilegiada por ter um ambiente de trabalho onde tinham diversas salas que eu podia utilizar, né? Mas considerando que as salas, muitas delas não tinham persiana, ou seja, eu teria que extrair para que todo mundo na sala, dentro da empresa visse, porque lá na empresa onde eu trabalho são aquários, né, tudo envidraçado. E algumas que tinham persiana tinham aquele espaço, né, entre uma persiana e outra, que qualquer pessoa que passasse no corredor também ia conseguir ver. Então, mesmo assim, eu arrumei um jeito de conseguir fazer essa extração, né? E era uma coisa que eu não sabia se eu ia conseguir no primeiro dia que eu fui, mas ainda assim eu levei lá meu kit todo completo para extração. Cheguei no RH, conversei com a pessoa responsável do RH, expliquei a situação, da minha filha, expliquei que ela só tomava o meu leite e que eu precisava desse tempo, né? E se você não sabe, até os 6 meses a empresa ela é obrigada por lei a fornecer esse tempo, esse espaço, né? Pelo menos 2 extrações de meia hora durante a sua jornada de trabalho, ou você une esses dois intervalos de meia hora e você pode chegar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo. Então isso está na lei, tá? Não é acordo verbal e nem facilidades que a empresa está te dando, não é nenhum favor que a empresa está fazendo por você, não, isso está na lei. Mas assim, eu sei que tem alguns espaços que não comportam esse tipo de local para extração, e aí você consegue negociar essa chegada 1 hora mais tarde ou saída 1 hora mais cedo, né? E aí isso pode também te ajudar a fazer essa extração em casa. Então hoje nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as alternativas, né? Então, mas assim, primeiro ponto que eu queria deixar aqui, né, é que se você ainda não tentou, se você está voltando por esses dias, né, ao seu trabalho, você acha que não vai ter espaço, então tente primeiro, né, e aí se não der, se não funcionar, vamos partir para as outras alternativas, tudo bem? Então, vou dar o meu exemplo aqui, né, de como que aconteceu comigo. Quando eu voltei a trabalhar, primeiro que a gente acha que a gente vai ser mandado embora, né? Esse é o primeiro ponto. A gente sempre acha que vai ser mandado embora, né? Salvo as exceções. Então, quando eu cheguei na empresa, eu fiquei aquele tempo assim, né? Esperando para ver se o RH ia me chamar para alguma coisa, né? Não me chamaram, então ótimo, continuei, segui lá. E aí, quando começou a dar a hora que o meu peito estava começando a encher bastante, eu peguei minhas coisas e fui até o RH e falei, olha, eu preciso de um espaço agora, porque eu preciso tirar meu leite, coisa e tal, babá. E eu consegui uma sala, mas assim, não era uma sala fixa. Dependendo do dia eu trocava essa sala. Já aconteceu de eu precisar usar a sala e ter gente. Já aconteceu de todas as salas estarem ocupadas e eu não ter espaço, eu ter que esperar. Mesmo eu tendo reservado a sala. Então, assim, a prioridade não era eu, ficou claro isso, né? A prioridade não era que eu extraísse meu leite naquele período curto, eu levava 15, 20 minutos, né, fazendo isso. A prioridade era a funcionalidade da empresa, e ok também, sabe? Não vou aqui querer que isso tenha essa inversão, porque eu entendo que é um comércio e tal, então tudo bem. Mas só para
deixar aqui claro para você que acontece, sabe? Acontece, e eu tinha duas opções: ou eu me agarrava nessa dificuldade e deixava de fazer, ou eu lutava até o final e ia até o fim, até conseguir amamentar minha filha até os 6 meses exclusivos. Eu escolhi a segunda opção. Né? A gente sempre tem escolha, a gente sempre tem como fazer uma coisa ou outra, reagir àquela situação de uma forma ou de outra. E aí a forma como a gente vai reagir só depende da gente, né? A pessoa, ela pode, a empresa, a pessoa, elas podem colocar vários dificultadores, mas se você quer fazer algo, né? Se você quer fazer algo pela amamentação do seu filho, você vê aquilo como grande importância, como eu via, como eu vejo, você vai tentar por todos os caminhos, né? O caminho A não deu, vai pelo B, vai pelo C, de alguma forma você vai tentar, né? E é muito bacana ver tantas mulheres nessas tentativas, né? Hoje eu acompanho algumas mulheres e, assim, eu escuto muitas histórias. Já teve história de uma mulher que ela fazia essa extração na sala de apoio à amamentação do shopping, porque ela trabalhava num local próximo ao shopping. Então ela ia até esse local para fazer a extração dela. Então, assim, eu achei muito legal. Tem mulheres que trabalham dentro de hospital, né, no ambiente hospitalar. Se você não sabe, né, pode ser que você saiba, pode ser que não, mas o ambiente hospitalar, ele é um ambiente bem insalubre. Embora, né, a gente vá para o hospital para se tratar, é um ambiente que tem muitas bactérias resistentes que não reagem a antibiótico. Então são bactérias, assim, do ambiente hospitalar, né, que são bem difíceis de tratar. Então não é um ambiente muito, né, assim, favorável para você fazer uma extração de leite. Assim como um banheiro, por exemplo, também não é um ambiente muito favorável. Então essas mulheres começaram a buscar, né, a possibilidade de utilizar a própria sala de apoio à amamentação do local de trabalho, que era um hospital, né, que funcionava para os pacientes, né, e essas mulheres se tornaram pacientes daquele local e conseguiram continuar fazendo as suas extrações. Também tem casos de mulheres que, por N motivos, não tem esse espaço, né? Já conversei com mulheres que trabalham aqui em áreas de risco, né? Em usinas, áreas de risco, que realmente não tem esse espaço, não é permitido fazer esse tipo de manipulação dentro do ambiente. Então, qual é a alternativa, né? Então é isso que a gente vai falar aqui. Então, assim, antes da gente entrar nas alternativas, eu queria só trazer um pouquinho do contexto, né? Um pouquinho sobre o porquê que é tão difícil a gente levantar essa bandeira, né? Por que é tão difícil a gente conseguir continuar amamentando na volta do trabalho, né? Primeiro que a gente precisa vencer uma barreira que é a nossa própria barreira, né? Que são as nossas crenças. Eu não sei se você pensa assim, pode ser que você pense assim, pode ser que não, mas assim, eu pensava. Eu ligava, né? Eu correlacionava a volta ao trabalho a desmame. Eu não tinha informação, eu não tinha a dimensão que era possível eu continuar amamentando exclusivo a minha filha. Eu não tinha essa visão, né? Porque a gente escuta muito campanhas e campanhas e campanhas visando a amamentação, muito falando do início da amamentação, né? Falando da pega correta e ajuste e tal, e posicionamento do bebê e fissuras e coisa e tal. A gente fala muito sobre o início da amamentação. Quando essa amamentação ela tá estabelecida, ela já tá ok, a mulher já tá mamando, a mulher já tá dando mamar ok, o bebê já tá mamando ok, e aí essa mulher precisa voltar ao mercado de trabalho, a gente não tem muita divulgação sobre isso, né? Então, às vezes, a gente fica um pouco perdida mesmo, né? Eu fiquei, é natural que você fique também. Então, assim, essa é a primeira crença que a gente tem que vencer, a primeira dificuldade que a gente tem que vencer, que é a nossa própria crença. Então, eu tive que estudar muito para conseguir entender que era possível, sim, que minha filha não ia passar fome. Acredito que essa seja também um pânico, né? Isso seja também um pânico, um medo seu, porque é o medo que a gente tem, né? Mas e aí, como é que vai ficar essa criança, né? O que minha filha vai comer na minha ausência, né? Ela só mama o dia inteiro, né? Então, esse é um medo super comum que a gente tenha. E aí, a primeira crença é essa. A segunda é da sociedade, né? Você provavelmente vai ouvir isso, se não, ótimo, você está cercado de pessoas que apoiam a amamentação, mas eu ouvi bastante. Por que você está fazendo isso, Olga? Não precisa, dá uma fórmula. Hoje tem leite aí que é igual ao seu leite materno. Então, assim, as pessoas, elas ao longo dos anos, né, a nossa cultura, a nossa sociedade ficou muito submersa nessa negligência do leite, do aleitamento. Então, foi todo mundo pensando que o leite era equivalente. E não é, né? Não existe nenhum alimento no mundo
como o leite materno. Primeiro que o leite materno ele consegue se adaptar às necessidades do bebê. Então, se você pega um leite de uma mãe, por exemplo, se você for analisar no laboratório, que eu quero dizer, se você for analisar no laboratório o leite o meu leite quando a minha filha nasceu, o meu leite quando eu voltei a trabalhar, o meu leite quando minha filha está resfriada, são leites totalmente diferentes, porque o leite ele tem essa capacidade de se adaptar à necessidade do bebê, não só em relação a anticorpos, mas em relação nutricional também. Né? E além disso é um alimento totalmente vivo, ou seja, tem anticorpos, não existe nenhum alimento na face da terra que consiga trazer para o bebê tantos nutrientes e tantos anticorpos, não existe. Então, quando a gente começa a conversar com outras pessoas, né, a dizer, olha, eu vou fazer isso, ou as pessoas começam a ver você carregando aquele bando de apetrecho, né, e bolsa térmica, coisa e tal, bababá, e bomba, não sei o quê, as pessoas começam a questionar, porque é uma coisa assim, nova, né, gente? Não vamos falar que é novo, porque não é, mas assim, é uma quebra de padrão, não é? Não é uma coisa natural e comum. Deveria ser natural, mas não é na nossa sociedade atual. Né? E não é comum você conversar com diversas mulheres e elas falam, não, eu voltei a trabalhar eu amamentei meu bebê exclusivo até 6 meses. Isso não é o comum na nossa sociedade. Infelizmente, a gente está, né, caminhando para que no futuro isso se torne comum. Mas hoje não é. Então as pessoas começam a questionar, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que não sei o quê? Mas fulana não fez isso, não, mas fulana, ciclana, beltrano, e começam a, né, te bombardear de informações, muitas das vezes negativas, e não vem uma pessoa para te apoiar, não vem uma pessoa para falar isso, nossa, que máximo que você está fazendo. Então você tem que ser essa pessoa. Né? Então você tem que buscar essa força dentro de você, mas entender o contexto que a gente está inserido, né? Porque se você não entende, se você se deixa abalar por essas falas, vai ficar muito mais difícil, né? A sua trajetória, a sua jornada, né? Nessa amamentação. Então, quando a gente entende o contexto, é um pouco mais fácil, né? E sem contar, né, na indústria, né? Na indústria de fórmula que está aí fortemente em cima já há anos, em cima dos profissionais de saúde, em cima da sociedade como um todo, querendo dizer que aquele alimento ali substitui, ou que aquele alimento ali faz dormir, ou que aquele alimento ali regula o intestino. E aí, hoje a gente tem uma lei, né? Hoje não, já tem alguns anos a gente tem uma lei, que é a NB-CAL, que ela protege a amamentação, então ela consegue regular toda a questão publicitária desses alimentos, né, de fórmula, não só de fórmula, mas de chupeta, mamadeira e etc. Então eu tenho um post falando sobre a NB-CAL, se você quer se aprofundar um pouco mais, quer entender um pouco mais o que é a NB-CAL e o que ela faz, o que ela protege, tem um post no meu Instagram, @amamentemais, dá um pulinho lá para ler, se tiver qualquer dúvida pode comentar no vídeo aqui abaixo também, que eu esclareço sobre esse assunto específico. Mas hoje, pelo menos, a gente tem essa lei, né? Muitas vezes essa lei ela não é 100% cumprida, infelizmente, mas a gente está caminhando, a gente tem que entender que isso é um processo, né? Um caminho. Bom, então depois que você entende, né, as suas crenças, você consegue entender o contexto que a gente está inserido, o contexto que o pessoal do seu trabalho vai estar inserido. Vou dar assim um exemplo que acontecia comigo. As pessoas falavam no meu trabalho que era para eu ir quando eu ficava, né, nervosa, que mas não tem sala, mas eu tô esperando fulano sair da reunião tal para eu ir para sala. Eu falava muito isso assim, né, quando eu não conseguia. Eu ia, levantava com a minha bolsinha, saía da minha sala, ia na sala onde eu tinha marcado para fazer a extração e voltava. Aí as pessoas da minha sala, ué, Olga, o que aconteceu? Foi rápido? Eu falei, não, eu tô esperando, eu não consegui, não sei o quê. E eu ficava um pouco ansiosa, aflita, assim, né, querendo. E meu peito começava a encher e chegava a um ponto que começava até a doer. Então, eu ficava um pouco aflita. E aí as pessoas na minha sala percebiam e aí começavam a querer tentar me ajudar. E aí começavam a falar, nossa, Olga, por que você não vai no banheiro? Tira um pouquinho, faz uma massagem, faz uma extração de alívio e tal, não sei o quê. E assim, tem pessoas na minha sala que são da área de saúde também. E eu falava, não vou fazer isso, né? O alimento dela e coisa e tal, não, vou esperar um pouquinho. Então assim, eu tinha que ficar o tempo inteiro argumentando, sabe? Lutando para que eu tivesse esse espaço, para que eu fosse respeitada em relação a isso. Mas foi um processo, foi um trabalho, mas assim, eu consegui fazer. Não foi uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não estão acostumadas, não estão habituadas, né? Assim, eu fui a primeira mulher dentro da minha empresa, que tem 70 anos, que fez isso.
antes de mim ninguém fez, sabe? Antes de mim todas as mulheres, possivelmente, quando voltaram da licença maternidade, desmamaram seus bebês ou fizeram uma amamentação mista, né? Que é possível também, né? Durante o dia esse bebê tomava fórmula e à noite esse bebê tomava o leite materno. É possível também, né? Mas enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui, nos prós e contras nesse vídeo aqui não. Mas o fato é que as pessoas, elas têm dificuldade de entender a importância, né, desse aleitamento. E se você não levanta essa bandeira, se você não defende o que você está fazendo, ninguém vai fazer por você. Então você tem que estudar, entender bem o que você está buscando, né, entender bem os benefícios do leite materno. Não quer dizer que um bebê que não toma leite materno não vai ser alimentado, não é isso, né? A fórmula, ela é importante sim para casos onde realmente ela é indicada, né, e ela salva realmente vidas. Porém, hoje a gente vê essa fórmula sendo usada de uma forma indiscriminada, né? Assim, não tem leite, aí fórmula, sabe? Não, os profissionais não tentam nem fazer o manejo do aleitamento, né? Nem o que é isso, nem entender o porquê que não está havendo leite, que muitas vezes isso é uma crença da mulher, né? Ela se preocupa com essa falta de leite, né? E o porquê, o que é isso, né? Então, é preciso que tenham profissionais que realmente estejam a fim de entender, né, todo o contexto dessa mulher, porque assim, o leite, ele é produzido por uma sequência hormonal, mas a crença da mulher tá toda na cabeça, né, essa crença de que ela não tem leite e, mas o meu leite não engorda, né, então tem algumas frases assim, né, que são clássicas, mas quando você começa a estudar e levantar essas coisas, você precisa defender isso perante as pessoas que estão próximas de você, né? Então, seus colegas de trabalho, sua família. E aí, com o tempo, eles vão vendo que você está fazendo aquilo mesmo, que o seu bebê está lá super alimentado, super bem, e vão começar a até ter curiosidade, né? Como é que você está fazendo aquilo, e até o ponto que vão começar a divulgar o que você está fazendo. Então, isso é bem bacana, né? Você começar a observar essa mudança das pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente entende isso, quando a gente começa a interiorizar que tudo bem, aquela pessoa ela só não tem o conhecimento que eu tenho, aquela pessoa não teve a oportunidade de ter o conhecimento que eu tive, tudo bem, fica mais fácil da gente lidar, né? Porque senão a gente fica em zona de batalha o tempo inteiro, num momento que é super tenso, né? No momento que você, na verdade, queria estar em casa com seu bebê. Né? Então, vamos entrar agora as alternativas, né? Então, o primeiro ponto que eu falei foi justamente isso, tentar, né? O não você já tem. Então, vamos tentar achar algum espaço, né? Conversar com o RH, conversar com o seu líder imediato e ver o que é possível, né? Lembrando que até os 6 meses a empresa ela precisa pela lei te fornecer esses 2 intervalos de meia hora ou juntar os 2, né? E você saiu 1 hora antes, 1 hora depois, e tem ainda os 15 dias, né? Quando você consegue 15 dias, juntar todos esses horários, forma 15 dias e você consegue ficar mais 15 dias em casa, também tem essa possibilidade. Mas isso tudo é a empresa que decide, tá? A gente questiona, a gente pede, mas é a empresa que tem o poder de decisão final, né? De te dizer o que para a empresa é melhor, né? Porque você é funcionário da empresa. Então, vamos colocar o pior dos cenários aqui. Você trabalha num local onde realmente não é possível, você não consegue tirar esse leite agora. E agora, Olga, o que eu vou fazer? Na minha empresa não dá. Escuto muito isso, né? Leio muito isso. O que você pode fazer? Né? Você quer manter esse seu aleitamento exclusivo até os 6 meses, né? Vamos botar uma situação aqui, um exemplo, que você tenha retornado ao seu trabalho quando o seu bebê estava com 5 meses, então você precisa seguir 1 mês em aleitamento materno. Então, o que você vai fazer? Exclusivo. Então, o que você pode fazer? Uma alternativa, né? Ao invés de você utilizar esses intervalos, já que você não pode, né, extrair no seu trabalho, você vai fazer na sua residência. Então, você vai fazer essa rotina toda de extração com horários certinhos, né, com horários, né, corretos para que o seu corpo entenda que precisa, que tem aquela demanda, o seu corpo entenda que precisa produzir, você vai fazer em casa, não vai fazer no trabalho, né? E assim, qual que vai ser a diferença, né, para uma pessoa que consegue fazer no trabalho? No trabalho, como você vai ficar algumas horas longe, o seu corpo entende que tá produzindo leite, né? Porque ele entende que esse é o horário que o bebê tá mamando sempre, então vou produzir. Então você vai ficar com as mamas cheias. É uma pena que você não possa pegar esse leite, mas o que você pode fazer? Quando você começa a observar
que a mama está enchendo bastante, está começando a ficar rígida, se você deixa esse leite lá, esse leite ele pode acabar, o famoso empedrar, né, que é na linguagem popular, que é quando essa mama fica muito engurgitada, então ela fica muito dura, rígida, isso pode acabar até obstruindo os ductos, então é perigoso, né, não só por isso, mas também pelo fator inibitório da lactação. O que é isso? Tem uma proteína que fica no leite, que se você não retira esse leite ele vai ficando na mama, vai ficando na mama, vai ficando na mama por um longo período, essa proteína manda um sinal pro seu cérebro dizendo, olha, não precisa produzir mais leite não, tá legal, porque ainda tem leite lá naquela mama. Então, se você não tira esse leite, esse fator inibitório, ele atua, ele age, e você não começa a não produzir o leite. Então, a longo prazo, isso pode atrapalhar a sua produção de leite, tá? Então, é importante que você não deixe essa mama por longos períodos tão cheia, né? E fora que é desconfortável, né? Já cheguei a ficar sem conseguir mover os braços, de dor. Porque esse movimento aqui, ó, esse movimento de levantar o braço, doía demais a minha mama, porque eu não fiz a extração de alívio. Então essa é a alternativa número 1, né? Se você, por algum motivo, realmente tentou e não dá, não tem como, o RH não liberou e você precisa e coisa e tal, o que você vai fazer? Primeiro passo, primeira coisa que você tem que ter muita atenção é não deixar a sua mama cheia. Você pode ir no banheiro, é uma dó falar isso, mas é preciso, tá? É preciso porque senão a sua mama ela vai ficar dolorida e você vai poder a longo prazo reduzir a sua produção de leite. E isso não é bom, né? Você pode até desenvolver uma mastite, né? Uma inflamação da mama se você não retirar esse leite. Então você vai no banheiro, vai fazer a massagem, né? Sempre movimentos circulares, vai fazer a massagem ao redor de toda a mama e vai fazer a expressão manual, né? Sempre juntando, assim, a posição ideal é que você coloque a sua mão em C, né? Na sua mama, o seu dedão, o seu dedo indicador e o dedo médio vão ficar abaixo, né? Da mama, sempre no limite, né, entre a areola e a pele, e você vai fazer a compressão. Como é que é essa compressão? É só assim? Só um dedo contra o outro? Não. É um movimento de pressão contra o seu tórax, contra o seu corpo, e aí sim você aperta. Você pressiona e aperta, e você vai fazendo esse movimento, tá? Então, se você fizer só assim, você não vai estar espremendo, você não vai estar espremendo o suficiente, né? Não vai estar extraindo da melhor forma possível. Então, quando você faz esse movimento, né, de pressionar para trás e aí sim você pressiona um dedo contra o outro, você consegue extrair da melhor forma, tá? Bom, então isso é uma coisa muito importante que você precisa fazer, que é fazer essa extração de alívio, né? Então, quando a mama ela começa a ficar mais flácida e você vê que parou de sair o leite ou não tá mais jorrando tanto, não tá mais pingando tanto, você pode parar. Porque a intenção com essa extração não é produção, não é ativar a produção toda. A intenção dessa extração é só tirar o leite que já está na mama, né? É só deixar essa mama flácida. Né? Quando a gente fala flácida é engraçado, né? Flácida, mas é porque essa mama, se ela estiver muito rígida, ela pode acabar desenvolvendo uma mastite, né? Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter cuidado, é não deixar essa mama muito rígida, muito cheia. Depois que você mantém, né, essa retirada desse leite, você precisa manter seu estoque, né? Lembra que seu estoque você vai iniciar 15 dias antes de retornar ao seu trabalho? Então, quando você volta a trabalhar, se você não tem esse espaço para fazer essa extração, né, dentro do seu trabalho, você precisa fazer isso quando você está na sua residência. Quais são os melhores horários, né, para você fazer essa extração? Pela manhã, logo pela manhã é um bom horário para você fazer. Então, se você puder acordar um pouquinho antes, você já consegue fazer essa extração. Então, assim, tenta acordar uma meia hora antes para você ter tranquilidade, né, para não ficar também naquela ansiedade de, preciso tirar logo, e olha o relógio, olha a bomba, quantas gotas estão descendo ali. Então, assim, tenta fazer isso de uma forma mais calma possível, né, e mais tranquila possível, para você não ficar tão ansiosa. Então, quando você tirar de manhã, você pega esse leite, né, já vai, bota num potinho e já bota no congelador. Quando você chegar, a sua mama provavelmente vai estar um pouco cheia também, por mais que você faça essas extrações de alívio dentro do seu trabalho. Então, você pode aproveitar assim que você chegar em casa, mesmo que você coloque o bebê em um peito, não tem problema nenhum, é até bom, porque estimula o reflexo de ejeção desse leite, né, de saída desse leite. Você coloca a bomba no peito, né, na mama oposta.
Então não tem problema nenhum, é bom até, é um ótimo momento. Então você vai fazer pelo menos essas duas, né, esses dois movimentos. Um terceiro que ajudaria bastante você conseguir manter esse estoque é à noite. Botou o bebê para dormir, estipula um horário para você fazer essas extrações, né, à noite, antes de você dormir. Você vai levar 10, 15 minutos para fazer isso. Insiste, mesmo que num primeiro momento saia 5 ml, não tem problema, seu corpo está se habituando a produzir dentro daquele horário, né? Então o ideal é que, se você já sabe, você vai voltar, você já sabe da possibilidade que a sua empresa não vai ter um espaço para você fazer isso, ou não pode, ou é zona de risco, etc. Então você já estipula esse horário noturno, porque aí antes de você dormir o seu corpo já vai estar habituado a ter essa produção extra para o seu estoque. Então dessa forma você consegue fazer 3 extrações durante o dia e você vai conseguir manter o seu estoque, né, de leite materno pelo menos até os 6 meses do seu filho. E aí você mantém esse aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Olga, e depois o que eu faço? Você pode continuar, é ótimo, não tem problema nenhum. É interessante, inclusive, que você continue até 1 ano, né? Porque até 1 ano o leite ele é a principal fonte de alimento. A introdução alimentar ela serve apenas para apresentar os alimentos, texturas, cores e sabores para esse bebê, mas nem sempre os bebês comem, né? A maioria das vezes eles botam na boca, cospem, amassam, esfregam no corpo inteiro, na cabeça. A maioria das vezes é isso que acontece. Então, o leite é importante, né? É uma importante fonte. Então, se você puder e conseguir manter essa frequência, né, de manhã, chegando do trabalho, e à noite até pelo menos 1 ano desse bebê, excelente, excelente. Você vai estar nutrindo de uma forma bem positiva ele. Tem algumas mulheres que falam, mas o meu bebê come super bem, coisa e tal. Então você pode dar uma relaxada, né? Porque o bebê está comendo super bem. Quando você chegar do trabalho, você vai estar com esse bebê. E aí você continua amamentando ele em livre demanda. Então tudo bem, né? Isso é caso a caso realmente que a gente precisa avaliar, né? Mas de uma forma geral, você conseguindo fazer essas 3 extrações, você vai conseguir manter o seu estoque, né? E lembrando que é sempre muito importante que você comece esse estoque antes. Eu já tive uma paciente que relatou assim, diversos problemas de não conseguir extrair, já estava fazendo a rotina de extração há um longo tempo, né, assim, 2, 3 semanas, e o volume que ela extraía não aumentava. E aí eu comecei, né, fiz alguns questionamentos para ela, e aí eu descobri que ela não tinha estoque. Então ela voltou a trabalhar, ela não tinha estoque, ela só tinha o leite que ela tinha tirado no dia anterior. Então você imagina a tensão dessa mulher em olhar para aquele pote e ver que, se o leite ali não saísse como ela gostaria, a quantidade que ela gostaria, o filho dela no dia seguinte não teria do que comer. Então imagina a tensão dessa mulher, né? Isso acaba atrapalhando, né? Pode atrapalhar a produção dessa mulher. Então por isso que é interessante que você consiga fazer 15 dias antes, porque você não fica com essa tensão toda. Então, se porventura algum dia você não conseguiu tirar num horário X, tudo bem. Um dia você, ao invés de 3 vezes, você só fez 2, tudo bem, seu estoque está lá. Então não tem tanta baixa, né? Tanta perda. É diferente de você tirar num dia para oferecer no outro, né? Isso é muito ruim para a mulher, né? A mulher fica muito tensa, muito nervosa. Bom, então essas assim, são algumas alternativas que você pode ter. Eu queria encerrar, né, esse vídeo aqui falando uma coisa que eu acho que é importantíssima dizer para você, se você está passando por isso, que já vieram algumas mulheres, né, falar comigo, eu tive que dar a fórmula porque eu não consegui e coisa e tal, mas eu continuo amamentando. Gente, qualquer gota do seu leite importa, qualquer gota. Se você bota o seu bebê no peito uma vez por dia, porque você, sei lá, por N motivos que podem acontecer isso, você dá o leite, a fórmula para o seu filho, você está dando alguma coisa do seu leite, você está oferecendo anticorpos, você está oferecendo nutrientes, você está oferecendo acalanto do peito e tudo por um período reduzido, mas você está oferecendo. Então assim, não se cobre tanto. É possível? mas se por um acaso, por que quer que seja, você não conseguiu fazer dessa forma, não tem problema nenhum, você deu o seu melhor, você fez o melhor que você poderia ter feito, e você está continuando nessa batalha de dar o seu leite quando você está com esse bebê. Então isso é muito importante de ressaltar aqui, né? Não é para ser uma coisa de ditadura, sabe? Não é para ser uma coisa que você fique ali bitolada e eu não tô conseguindo. Não, mas também não é para você qualquer dificuldade ceder,
né? Qualquer dificuldade você ver essa possibilidade. Então, a gente precisa do equilíbrio, né? E da balança. Tem mulheres que realmente precisam, e tudo bem precisar, não tem problema nenhum. Ela tá aí para isso, a fórmula tá aí para isso, para ajudar essas situações, né? Mas assim, hoje o que a gente vê é um uso indiscriminado. É um uso que muitas vezes, se essa mulher tivesse um apoio, se essa mulher tivesse alguém que dissesse que ela vai conseguir, ela talvez não precisasse daquele suporte da fórmula, né? Então, precisa ter esse equilíbrio, você precisa buscar ajuda. Se você acha que está passando por isso e não está conseguindo resolver, busca ajuda de um banco de leite, busca ajuda de uma consultora se você tiver condições, e tenta realmente ter profissionais ao seu redor que são pró-amamentação verdadeiramente, né? Que não é qualquer dificuldade na curva que vão, qualquer dificuldade na curva não, mas qualquer assim, variação na curva de crescimento, de desenvolvimento, de peso desse bebê, vai te indicar uma fórmula, né? E isso é um ponto, inclusive, que é importante a gente ressaltar nesse vídeo também, é que assim, essa questão da extração, né, também precisa ser avaliado o desenvolvimento desse bebê. Então, se esse bebê tá se desenvolvendo bem e você fica ainda achando que você não tá conseguindo botar o leite suficiente naquele potinho, se esse bebê está se desenvolvendo bem, você está sim conseguindo, né? Então isso também é todo um trabalho que a gente precisa fazer com a gente. Então, assim, hoje o que eu tinha para falar, né, é isso, que se você, por um acaso, não tem como realmente extrair esse leite no seu trabalho, as alternativas que você tem, né? E eu espero que você consiga. Qualquer coisa que você tiver assim de dúvida, coloca nos comentários. Se tiver algum comentário sobre esse vídeo, ficou alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, coloca aqui embaixo também. Se inscreve no canal, né, porque você não vai perder nenhum conteúdo. Pode curtir também aqui. Eu também queria aproveitar de fazer um convite para que você entre no meu canal do Telegram. Então, no meu canal do Telegram lá, eu coloco sempre todos os conteúdos em primeira mão, eu jogo lá, além de vários áudios, né? Quase todo dia eu coloco áudio lá sobre alguma coisa que vieram me perguntar, alguma coisa que eu pensei, alguma situação que eu passei durante essa minha jornada de amamentação no trabalho. Então, é um canal bem legal para você ter acesso ali exclusivo e direto a todo o meu conteúdo. Então, onde é que acha esse link, né? Tem um link aqui no canal do YouTube, mas tem também lá na minha biografia do meu perfil do Instagram, que é @amamentemais. Você consegue clicar num link lá na minha biografia e ele direciona você direto pro canal do Telegram. Então, se você quiser entrar, será muito bem-vinda. E a última coisa aqui é dizer sobre o meu e-book, né? Eu tenho um e-book onde ele é um guia prático, né? Que realmente relata e retrata todos esses passos e todas essas situações que eu vivi e que eu gostaria de ter lido há meses atrás, né? Mais de um ano atrás, que eu precisei buscar em diversos lugares, em diversas fontes, então eu consegui reunir ali naquele guia prático todas as informações que eu gostaria de ter lido. Então eu acredito que esse guia pode te ajudar nesse momento, e se você conhece alguma mulher que gostaria de ler ele também, pode também, por favor, compartilhar com ela, indicar para ela. Onde está esse link? Onde é que eu baixo esse e-book? Também lá no meu perfil do Instagram você tem um link direto para a página onde você consegue fazer um download, tá bom? Então, até a próxima e um beijo!